Eles disseram que vinham para proteger. Mas quem vigia os protetores? Nos disseram que o mundo inteiro se preocupa com a Amazônia, que a floresta é o pulmão do planeta e que sua destruição é um risco para todos nós. Mas e se eu te disser que, por trás dessa preocupação nobre, existe uma engrenagem oculta, fria, bilionária, que não quer salvar a floresta, mas sim tomá-la? Hoje, você vai enxergar aquilo que ninguém quer contar. A floresta amazônica não é apenas uma área verde, é um território de guerra. Não de balas ou bombas, mas de discursos, tratados e acordos forjados à distância, com o verniz brilhante da sustentabilidade escondendo a lâmina afiada da ambição estrangeira. Eles falam em defesa ambiental, mas é uma defesa armada, armada de ONGs, de resoluções internacionais, de pressões econômicas. Enquanto você se emociona com imagens de animais ameaçados, há gabinetes silenciosos, em capitais muito longe daqui, traçando rotas, assinando documentos, estipulando metas. Metas que não incluem você, nem o Brasil. Olhe bem para essas árvores. Imagine os rios que serpenteiam por entre as raízes da floresta, ouça o barulho das folhas, o canto dos pássaros, parece intacto, puro. Mas, invisível aos seus olhos, cada centímetro já foi mapeado, catalogado, avaliado, o solo que pisamos. Uma mina de recursos estratégicos, a água que corre, ouro líquido, a biodiversidade, uma farmácia viva, com compostos genéticos que podem curar doenças, ou enriquecer indústrias a milhares de quilômetros daqui. E você ainda acha que eles estão aqui só para proteger? A maior ironia é que, enquanto eles vestem a capa de heróis ambientais, nós somos pintados como os vilões. O povo que vive na Amazônia, os ribeirinhos, os indígenas, os pequenos produtores, todos rotulados como ameaças, como se fossem os destruidores daquilo que, na verdade, sempre protegeram. É um roteiro perverso. O guardião se transforma em inimigo, e o invasor em salvador. Pense. Quando foi que começamos a acreditar que não somos capazes de cuidar do que é nosso? Quando deixamos que os gritos lá de fora fossem mais altos que a nossa própria consciência? A verdade é incômoda, mas necessária. A Amazônia se tornou o epicentro de uma nova corrida colonial. Só que agora não são caravelas que chegam pelo rio, mas sim tratados assinados a portas fechadas, com selos dourados de organizações internacionais. E, se não estivermos atentos, um dia acordaremos e perceberemos que a floresta ainda estará lá. Mas não será mais nossa, será deles. De quem sempre quis, e nunca precisou fingir que protege. E aí, quem vai proteger a Amazônia, de seus próprios protetores? E é assim que eles avançam, silenciosos, determinados, disfarçados de benfeitores. Você vê os acampamentos, as bandeiras coloridas fincadas no solo amazônico, acha que são símbolos de esperança, de progresso, de ajuda humanitária, mas não se engane. Nem toda mão que se estende quer ajudar. Algumas apertam, outras sufocam, algumas arrancam. Enquanto você dorme, enquanto o Brasil se distrai com os escândalos políticos e com as tragédias do cotidiano, milhares de organizações estrangeiras cruzam o coração da floresta. Não chegam com armas, chegam com estatísticas. Não trazem soldados, mas biólogos, antropólogos, advogados e técnicos, todos altamente treinados, financiados, respaldados. Eles chegam para conhecer, para mapear, para tomar. Um projeto social aqui, uma pesquisa científica ali, um poço instalado numa comunidade isolada, uma escola montada no meio do mato. Uma câmera filma, o mundo aplaude, e nós agradecemos. Mas cada uma dessas ações, aparentemente inofensivas, é uma picada de agulha no corpo da soberania nacional. Uma trilha aberta, uma coordenada registrada, uma população catalogada. E, assim, pedaço por pedaço, a Amazônia vai sendo ocupada por quem nunca precisou pedir permissão. E quem paga por tudo isso? Não são apaixonados pela natureza. São governos estrangeiros, corporações bilionárias, fundações que não investem bilhões apenas por amor à floresta, mas porque sabem que, enterrado sob as raízes das árvores, repousa a maior riqueza estratégica do século XXI. Água, minérios raros, biodiversidade única. E quem detém esses recursos, detém o futuro. Só que, nessa equação, o Brasil virou coadjuvante. Nosso governo, muitas vezes ausente, quando não cúmplice. Nossas forças, dispersas, fragilizadas. Enquanto isso, eles seguem, discretos, irrefriáveis, como raízes subterrâneas que ninguém vê,
até que seja tarde demais. E o mais perverso é que aqueles que vivem ali, no meio da floresta, muitas vezes sequer percebem. Sorriem, posam para as fotos, assinam documentos e, sem saber, vão cedendo espaço, entregando territórios, assinando pactos que não compreendem, confiando em quem aprendeu a falar a sua língua, mas não compartilha do seu destino. Enquanto isso, nós, aqui fora, nos emocionamos com os vídeos e reportagens, acreditando que eles estão salvando a Amazônia, como se a floresta fosse órfã, como se não fosse nossa, como se não soubéssemos, nós mesmos, cuidar dela. E assim o jogo segue, invisível, cruel, preciso. A Amazônia sendo ocupada, não com motosserras, mas com relatórios e tratados. Não com tanques, mas com ONGs e convênios. E nós, ainda achamos que estamos ganhando alguma coisa. Mas no fundo, só estamos perdendo. Perdendo a floresta, perdendo a soberania, perdendo a nós mesmos. E você, consegue mesmo acreditar que tudo isso é só proteção? E o que acontece quando essa infiltração silenciosa atinge seu ápice? O que antes eram apenas pequenas presenças isoladas, agora formam uma rede espessa, apertada, um cerco invisível. O mundo inteiro parece estar olhando para a Amazônia, mas não com admiração, nem com respeito. O olhar é de cobiça, de cálculo, de domínio. Imagine agora um helicóptero sobrevoando a imensidão verde. A câmera se aproxima de uma clareira aberta no meio da floresta. Não há fumaça, nem correntes de serras elétricas. Mas há algo muito mais perturbador. Técnicos uniformizados, estrangeiros, operando equipamentos de última geração, mapeando o solo, extraindo amostras, enviando relatórios via satélite para escritórios a milhares de quilômetros dali. Eles estão tranquilos, protegidos por convênios internacionais, respaldados por legislações que, no papel, dizem proteger, mas que, na prática, desarmam a nossa soberania. Você sente o cheiro da floresta? O calor úmido, denso, que se mistura com a frieza burocrática desses agentes. Eles não derrubam árvores, mas derrubam fronteiras simbólicas, limites institucionais, barreiras legais. A Amazônia vai sendo fragmentada, delimitada em áreas de preservação, reserva global, patrimônio da humanidade. Palavras bonitas, para esconder intenções perigosas. E aqui vem a pergunta que queima na garganta: quem realmente está defendendo a Amazônia? É o Brasil ou são eles? Quem decide onde se pode pisar, onde se pode explorar, onde se pode sequer sobreviver? Lembre-se, soberania não se perde de uma vez. Ela se esvai aos poucos, como água que escorre por uma fenda invisível até que, quando nos damos conta, já não resta nada. E não se iluda, há quem deseje exatamente isso: transformar a Amazônia em um território internacionalizado, sob o comando de organismos multilaterais, fora do alcance do Estado brasileiro, fora do alcance de você, de mim, de todos nós. Você consegue imaginar esse futuro? Um futuro onde nossos soldados são proibidos de patrulhar certos trechos da floresta. Onde decisões sobre nossas riquezas são tomadas em conferências internacionais, por pessoas que nunca sequer pisaram na mata, mas que decidem o que deve ser feito com ela. Um futuro onde, paradoxalmente, seremos os invasores da nossa própria terra. E talvez você ache que estou exagerando, mas olhe os tratados, analise as propostas, escute os discursos de líderes globais. A pressão é crescente, contínua, implacável. Eles dizem: Amazônia, patrimônio do mundo. Mas o mundo nunca reparte nada sem antes tomar. Agora, eu preciso de você. Deixe nos comentários. Você acredita que a internacionalização da Amazônia já começou, ou ainda há tempo de resistirmos? Quero ler a sua opinião, a sua indignação, a sua esperança ou o seu medo. Porque a verdade é essa: a Amazônia está cercada, e nós estamos no meio desse cerco. E o que faremos agora vai definir se continuamos donos da nossa história, ou apenas testemunhas silenciosas do nosso próprio saque. E então, sem percebermos, começa o processo mais perigoso de todos: a normalização. O condicionamento sutil, repetido, constante, que transforma aquilo que seria inadmissível em algo natural. A ideia da internacionalização da Amazônia, que outrora causaria indignação, revolta, agora surge suavemente em reportagens, em discursos, em fóruns internacionais, travestida de preocupação ambiental, de responsabilidade global,
de dever humanitário. E nós aceitamos, primeiro, desconfiados, depois, resignados, até, por fim, repetirmos o discurso com convicção, sem sequer perceber que não fomos nós que o criamos, apenas o absorvemos. É assim que se constrói o consenso, pela repetição, pelo medo, pela ilusão de que resistir é ser irresponsável, radical, retrógrado. Afinal, quem, em sã consciência, seria contra salvar a Amazônia? Mas a pergunta que ninguém mais faz é: a Amazônia está mesmo sendo salva ou está sendo tomada? Quando o debate se restringe a termos técnicos, jurídicos e ambientais, perde-se a dimensão central do problema: a soberania. Ela é substituída por conceitos importados, elaborados para convencer, para anestesiar, para fazer parecer que estamos todos do mesmo lado, quando, na verdade, não estamos. É um processo silencioso, progressivo. Começa nos livros didáticos, nas campanhas publicitárias, nas palavras de formadores de opinião. Segue para as escolas, para as universidades, para os ambientes institucionais, até que o próprio Estado se veja enredado numa narrativa que não mais controla, apenas reproduz. O território deixa de ser nosso, antes mesmo de ser juridicamente tomado. O mais trágico é que, quando nos dermos conta, talvez já não haja mais o que fazer. A Amazônia não será mais um espaço sob disputa, será um espaço administrado por outros, com regras que não redigimos, com limites que não definimos, com recursos que não mais exploramos. E o pior, aceitando tudo isso de cabeça baixa, convencidos de que fizemos o certo. De que protegemos a floresta, mesmo que ela já não nos pertença. A normalização é, portanto, o último estágio. Não há tiros, não há invasões, não há guerra declarada. Há apenas um silêncio ensurdecedor, e um povo que, pouco a pouco, se esquece de lutar. Agora, me responda, você vai permanecer calado, ou vai começar a questionar tudo que sempre disseram sobre a Amazônia? E no fim, talvez reste apenas a pergunta que ecoará no vazio: quando exatamente perdemos a Amazônia? Não será quando assinarem o último tratado, nem quando o último pedaço de terra for delimitado como reserva internacional. Não. A verdadeira perda já terá acontecido muito antes, quando aceitarmos, de forma resignada, que ela não é mais nossa. E é esse o momento mais perigoso da história. O momento em que um povo se rende, sem perceber. Eles não precisam mais invadir com exércitos ou armas. A guerra já foi vencida, com ideias, com narrativas, com o silêncio cúmplice daqueles que deveriam ter defendido. E agora, nós, você, eu, ficamos aqui, olhando para a imensidão da floresta, que ainda pulsa viva, mas que, talvez, já não seja mais Brasil. E se eu te disser que tudo isso já está decidido, que há planos, mapas, contratos, esperando apenas o momento certo para transformar essa conspiração em realidade, você vai continuar achando que é teoria da conspiração ou finalmente vai abrir os olhos? Agora, eu te convido, comente aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que a Amazônia será internacionalizada? Ou ainda confia que o Brasil vai resistir? E, se essa reflexão te tocou, se esse alerta fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Aqui, você vai encontrar a verdade que ninguém mais quer te contar, antes que o silêncio seja absoluto, e não reste mais ninguém para contar o que, um dia, foi nosso. Inscreva-se, comente, compartilhe, enquanto ainda há tempo.